Olá, gente, boa noite. Eu acho que eu consegui já entrar, não? Acho que sim. Sim. Então, gente, hoje nós vamos estar conversando. A gente está todas as sextas-feiras com bate-papo. Oi, Rian. Olha o Rian, fofo. A gente está todas as sextas com bate-papo sobre filiação. Carol chegou. Diogo, beijo, Diogo. Alcides, boa noite, Alcides. Então, gente, a gente está toda sexta-feira batendo papo sobre filiação, tirando dúvidas, né? A gente estava convidando, inclusive, a pessoas recém-filiadas no PSOL, né? E, enfim, essa semana bisbilhotando no Instagram, eu encontrei aí posso dizer assim, uma colega de muito tempo atrás, né, que foi sensei do meu filho no judô, e vi uma postagem dela e disse, cara, seria maravilhoso uma mulher dessa no PSOL, mais uma mulher maravilhosa no PSOL, e aí eu fiz o convite. Oi, Nayane, boa noite. Oi, Cris, a Valéria também entrou. Natanzinho, beijo, Natan. Tô usando filtro. Natan. Gilmar, boa noite. Alcides, boa noite. Então, e a Carol, né, eu resolvi fazer o convite para ela, né, e aí óbvio que a gente leva um tempo, porque a gente precisa processar algumas coisas, porque afinal de contas é um passo diferente do comum, de algo que a gente passa no dia a dia, né? Filiação partidária não é uma decisão tão simples assim, ainda mais em um país em que se ensina. Oi, João, boa noite. Ainda mais num país em que se ensina aos trabalhadores, e especialmente às mulheres trabalhadoras, a não se filiarem, né? A não se organizar. Muito pelo contrário, eles trabalham exatamente a não filiação, a não organização. Né? Então, historicamente, a gente... Boa noite, Valéria. A gente é empurrada a um movimento contrário de estar organizado. Porque a gente desorganizado... Ó, Marilene... A gente desorganizado é muito mais fácil para eles nos atacarem. Eles quem? Eles quem? Olha só, gente, quem manda no país, né? Quem manda no país acaba determinando algumas coisas como comportamento, como modismo, enfim, e várias outras coisas. A ideologia da classe, né, dominante acaba prevalecendo que nós, né, da classe não dominante, os trabalhadores, né, os dominados, não se filiem, não se organizem, né? E aí realmente acaba sendo um passo muito difícil. Oi, Beca, tudo bom, Rebeca? Então, eu vou convidar aí a Carol, né? Com muito prazer, tá, gente? Carol tá com mais de 10 anos que eu não vejo a Carol. Hoje ela não mora mais em Fortaleza, ela tá morando em Salvador. Oi, Morgana, boa noite. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre filiação ao PSOL. Eu acho que tá dando certo aqui. Oi, Bequinha. Saudade do presencial, Beca. Saudade de você vir aqui em casa tomar uma cerveja. Mas é isso, né, gente? Quantos dias ruins, né? A gente sabia que nesse governo Bolsonaro a vida ia ser muito ruim. Oi, Carol! Oi, Karina, Tudo quanto bom? tempo? Mais de Tudo 10 ótimo. anos. Mais de 10 anos, E né? alguns anos. Você está há quanto tempo morando aí em Salvador? Karina, olha, já faz um tempo. Eu acho que eu já posso ser considerada soteropolitana também, um pouquinho. Deve fazer aí Nem, uns 12 nem conta anos, mais, 12, né? 13 anos. Nem com mais. Minha mãe já tá chateada. Ah, já se conformou, na verdade. Já se Então, conformou. eu conheci a Carol num momento muito importante da minha vida. Eu considero muito importante porque é o momento que os meus meninos eram pequenos ainda. O meu mais novo, eu acho que eu estava amamentando ainda. E o mais velho, eu queria colocar ele numa atividade física, eu coloquei ele no karatê, mas eu ficava olhando para a sala de judô e achava assim muito massa derrubar, né, o corpo a corpo. E aí eu lembro que ele não estava se adaptando ao karatê, né, porque era muito disciplina, muito, né, aquela coisa
orquestrada, né, dos passos, e ele não encaixava nesse orquestramento, ele é da bagunça, né, era quando era bebê, bem pequeno, e aí eu procurei a sala do judô, encontrei a Carol de cara e amei a aula que eu assisti dela. É aqui que eu quero que o meu filho fique, quero que ele aprenda a cair e a levantar, e é com essa mulher. E aí eu coloquei ele no judô, então, e assim ele fez bons anos, né? E eu lembro que eu ficava com um pequenininho, né? Ia dar de mamar embaixo, lá no Sesc. E ele ficava lá em cima aos cuidados da Carol. E foi muito bacana esse período da minha vida. Eu tenho muita saudade, mas enfim. Aqui está a Carol, né? Eu andei bisbilhotando a página da Carol, na verdade, adorando, babando o que eu vi, né? Uma mulher de muita fibra. E assim, convidei a Carol para entrar no PSOL, para fazer dar esse passo de filiação. Carol, acho que a internet está um pouquinho lenta, a tua imagem está congelada. Tu está conseguindo ouvir bem? Eu acho que eu estou falando, mas a internet da Carol não está muito boa. Rita, boa noite, Rita. Vixe, tá congelando. Se tu quiser cair e voltar depois, tá? Aí está congelando aqui para mim a tua imagem. Entendi. Se o pessoal quiser comentar alguma coisa, se está dando tudo ok, né? Eu tô vendo a tua imagem congelada. Oi, Patrick, boa noite. A Jéssica, boa noite, Jéssica. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas sobre filiação ao PSOL, né? Por que se filiar ao PSOL, né? Enfim. E aí eu convidei a Carol. Eu espero que ela volte, porque a internet dela não está muito boa. Deixa eu procurar aqui a Carol. A minha imagem também não tá boa, é porque eu acho que a internet não tá lá muito bem. Oi, Diego, boa noite. Ó, o Jairo. Tudo bom, Jairo? A Zeusa Limoeiro, olha aí, tá parada aqui também. Então, a minha também, Zeusa, ou só a da Carol? Ó, o Mesaque. Deixa eu ver aqui, Carol. Deixa eu ver como é que eu faço, que eu tô um pouquinho amarrada hoje. O dia hoje não foi lá muito bom, apesar de ser feriado, mas passei hoje o dia com dor de cabeça e, inclusive, eu tô usando o filtro aqui para não usar muita iluminação. Opa, voltou. Tá ruim, a minha imagem tá se configurando, deve ser a internet. Mas é isso, né? Vamos tentar. Carol voltou. Pronto. Tá ouvindo bem, Carol? Tá me vendo bem? Tô, agora tá melhor. Tá bem melhor. Convidei a Sensei Marcele também para nos assistir. Ela disse que ia fazer a janta. Eu disse mais tarde passava lá para jantar. Claro que não, né? Mas enfim. Ela disse que depois vem assistir nós duas. E aí, Carol, a ideia era a gente fazer esse bate-papo, tirar um pouquinho de dúvidas, né, sobre esse processo que é a filiação. O que eu estava dizendo anteriormente, logo no início, para nós, a gente aprende a não querer se organizar, aprende a achar que lutar é perigoso, que é arriscado, né? E nesse país de muita censura, né, e acaba sendo mesmo. Mas estou indo muito na contramão do que, por exemplo, o governo Bolsonaro vem fazendo, né? Do que ele vem dizendo. Então, assim, se ele odeia o pessoal, opa, coisas boas, né? Coisas boas virão. Aliás, hoje é uma bancada que consegue fazer uma certa agitação muito importante
na Câmara. Mas, enfim, eu queria que você pudesse ficar bem à vontade, que você pudesse perguntar qualquer coisa, tá? Sobre como é o pessoal, como é que ele funciona, enfim, qualquer dúvida que você tenha sobre esse processo de filiação e de organização, fique bem à vontade para você falar, tá bom? Karina, é bacana assim que a gente está meio que numa conversa que já iria existir, mais aberta, né, para que as pessoas, outras pessoas que tenham outras inquietações também possam ter essa acessibilidade, né? E aí, nesse momento que a gente vive de obscurantismo, na verdade, né? Onde a gente tem mais de 300 mil mortes, é importante que essa fala que você teve de coletividade, de organização, é muito importante. E aí é o seguinte, foi um passo que eu fiquei meio que adiando, né? Mas chega um momento que não adianta a gente ler os livros, não adianta a gente buscar conhecimento solitário, a gente tem que estar na condição de coletividade mesmo, né? E aí, quando a gente procura a condição de coletividade e de ser chata, de colocar algumas condições, de brigar por algumas coisas, lutar, enfim, a gente precisa de alguns apoios coletivos, né? Eu penso assim. Apoio esses que vêm de movimentos sindicais e vêm de filiação, né? E aí o seguinte, mesmo tendo esse movimento de esquerda, né, existe uma diferença do movimento de esquerda. E eu vejo assim, é o que você disse, a bancada do PSOL, e eu vejo a sua figura também com uma grande representatividade nessa condição do feminismo, né? E aí, mas a grande questão é o projeto político, né, central do PSOL. E aí o seguinte, eu acho que nesse momento remoto é muito complicado, às vezes muito frio essa relação de internet, de a gente ler, facilita. E aí eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso, para a gente discutir um pouco. Porque eu vejo que o pessoal tá num movimento que a gente vê o ecossocialismo, a gente vê o feminismo, a gente vê a condição antirracista, mas aí nesse movimento desse projeto central, do que é, né? Eu acho que como filiado, eu acho que é o pontapé inicial para você decidir por que o PSOL, por que não partido I, Z, que enfim. Bacana. Assim, o pessoal ele tem um histórico, né, que ele nasce de uma expulsão aí de alguns parlamentares aí do PT, e aí ele nasce nesse primeiro ano do governo Lula, em 2003, né, então assim, de uma rejeição, inclusive de uma ação na época do Lula, de uma reforma da Previdência, né, então nasce da crítica à esquerda, né, a esse partido de esquerda mais tradicional, que é o PT, que é mais conhecido pelas pessoas e tal. Então ele nasce daí, né? Então de 2003 para cá o pessoal vem agregando muitas lutas, muitas pautas, né? Então a gente vê pessoas que lutam pelos direitos humanos, né? E aí adentrando no PSOL, o feminismo, a pauta LGBT, né? Essa questão da luta sindical também, porque os sindicalistas cumprem um papel importante de defesa de determinadas categorias, né, que eles fazem parte, mas assim, um projeto político partidário é um projeto de sociedade, então não é um projeto como, por exemplo, para o movimento estudantil, né? Então você entra num centro acadêmico ou num grêmio, ou então num DCE, no Diretório Central dos Estudantes, você luta pela qualificação do ensino público, né? Por essa defesa principalmente. Mas um partido político tem um projeto de sociedade para o país. Então, muitas vezes a gente vê pessoas entrando no movimento estudantil, né? Foi o meu caso, entrei nos anos 90 no movimento estudantil, e isso durante um bom tempo foi suficiente, mas depois eu vi que precisava de algum passo maior, né? Que é exatamente o que você coloca, né? Não basta só as leituras, né? É preciso, a gente quando começa a enxergar, né, que a sociedade ela é muito mais complexa, né, e que não adianta lutar só por uma educação de qualidade, porque os ataques vêm de cima, né, de cima de governantes, então a gente precisa lutar contra determinados governos que vão na contramão da educação pública. E aí, nos anos 90, eu senti a necessidade, depois do movimento estudantil,
entrar em uma organização política partidária. A minha primeira organização política partidária não foi o PSOL, né? Fiz experiência em uma outra, tive os embates políticos que são normais, né? As divergências acontecem, e aí acabei saindo e entrei no PSOL em 2017. Mas, assim, eu passei um tempo sem estar organizada politicamente, né, do ponto de vista partidário, e me sentia muito incompleta, né, porque eu queria exatamente isso que você falou, agregar, estar com pessoas, né, que lutam por um projeto de sociedade que no nosso, né, no caso do PSOL, é a defesa do socialismo, né, então um país socialista a gente vê como um país ideal, né, que possa agregar aí os interesses da maioria, que é o interesse dos trabalhadores, dos desempregados, da população negra, LGBT, de mulheres. Então é um projeto realmente muito audacioso, por isso que é preciso agregar muitas pessoas, por isso que é preciso agregar muitas pautas. A gente falou da Marcela, ela já apareceu, já terminou de fazer o jantar. Tá E aí. Marcela, Já a pode ir para lá Leila, depois. já posso jantar. Marcela. Então, Mas aí, Karina, isso é importante você dizer, e eu vejo um movimento muito seu, né? Eu acompanhei muito, já acompanhava o PSOL, né, com outros movimentos, né, em outros locais. Admito que aqui em Salvador eu vim procurar recentemente, mas eu acompanhei, né, esse movimento. E aí o que acontece? Esse movimento de estar nas ruas, de estar conversando, é um movimento que, por exemplo, eu vejo que a esquerda perdeu muito, né? A esquerda no geral, eu digo partidos mais antigos, né? Que a gente vou classificar assim, partidos mais tradicionais. A gente vê que, por exemplo, teve um ganho das igrejas pentecostais, que o que elas nada fazem? Elas vão lá e conversam com as pessoas. E as pessoas vão para elas porque elas estão lá no chão. E o pessoal faz muito isso, né? E aí, a partir disso, deve existir um movimento de organização. Então, eu me pergunto, quando você se filia, como é que é o movimento de vocês de organização? São plenárias, são reuniões? Como é que funciona essa organização? Né? Eu estou tentando desligar aqui o Wi-Fi. Cliquei aqui, deixar só o 3G, mas não tá bom. Melhor, Agora só eu o estou te vendo 4G. bem. Oh, que bom. Eu desliguei o Wi-Fi e coloquei o 4G para melhorar aqui a imagem. Pronto, ficou bacana. A Célisan também, a Marcele também reclamou aqui da imagem. Então, a pergunta que você fez foi sobre o tipo de organização. Desculpa, foi exatamente na troca aqui Isso, Karen. da Na internet. verdade, é o seguinte, a gente fala sobre filiar, mas Uhum, na prática, o que é o filiar, né? Como é que vocês estão se organizando? uhum, São encontros organizados, marcados? Como é que está uhum, havendo? E a pergunta, que não quer calar, porque a gente está vivendo um uhum. momento remoto. E eu não Sim, vejo previsão de melhora muito sim. rápido. Então, como é que está se dando esse movimento com vocês? Uhum. Tá, então, como a nossa prioridade é a defesa da vida, né? Seja ela qual for, toda vida importa, cada vida importa, né? A gente também é humano e tem essa fragilidade diante dessa pandemia. Então, o isolamento, que inclusive a gente defende a nível nacional, lockdown nacional, ele é extremamente necessário, né? Então, claro que a gente não vai fazer a gente não vai negar o que a gente defende. Né? Então, se a gente defende lockdown e distanciamento, que é a maneira mais segura hoje de não adoecer, né? Porque a vacina daqui que chegue, nossa, todos nós vai demorar muito e só a vacina não é suficiente, né? Os outros países estão demonstrando isso. A gente está fazendo encontros virtuais, né? Por exemplo, na quarta-feira agora dessa semana, a gente fez uma plenária sobre PSOL também. A gente tem no PSOL vários grupos, né? Que são os setoriais. E esses setoriais, eles são movidos por pautas, né? Então, por exemplo, eu, Ana Karina, por exemplo, eu me organizo em
em 2 setoriais, gostaria de estar em muito mais, né? Então, eu me organizo no setorial de mulheres e no setorial de educação, na setorial de mulheres e no setorial de educação. E aí tem o setorial antiproibicionista, que eu tento acompanhar, mas não consigo participar tão ativamente como os outros 2. Tem o ecossocialista, que eu também não consigo acompanhar tanto quanto os outros 2, enfim, e tem vários outros, LGBT, de negras e negros, né? Enfim, tem também de comunicação, né? Então tem vários grupos que agregam as pautas que as pessoas se identificam, né, para poder, digamos assim, potencializar essas lutas, mas todos... É como se fosse um guarda-chuva, né, um partido guarda-chuva em que tem as várias pautas e a gente se organiza dessa forma através das setoriais, dos setoriais. Nesse momento é tudo remoto, né, então a gente usa, como nas aulas remotas, né, nas escolas, na universidade. Eu, por exemplo, que sou professora, eu estou usando o Google Meet, né? Então a gente usa essas ferramentas, Google Meet, Classroom, enfim, essas coisas que foi nos disponibilizado agora e se popularizou, né, devido a essa pandemia. Então a prioridade é essa, mas enfim, a gente não pode ficar. A gente queria estar nas ruas, né? A gente queria, porque é essa a nossa. O nosso diferencial, né? Pelo menos é uma ferramenta que a gente utiliza há muito tempo de luta, que é estar na rua pressionando e exigindo o que a gente acha que é nosso por direito. Mas, infelizmente, a gente não pode, né? A gente não pode. A gente vê algumas manifestações de ruas, inclusive contra o lockdown, e a gente acha isso absurdo, porque coloca em risco a vida das pessoas que vão para essa ação. A última ação que a gente teve de rua foi no começo desse ano, que foram 2 carreatas que a gente fez aqui, foram a nível nacional, mas a gente avaliou que também era muito arriscado e aí a gente não está mais fazendo as carreatas, né? Mas, enfim, a ideia é a gente não se arriscar e tentar chegar até as pessoas através dessa ferramenta remota, que é muito ruim às vezes, né, como a internet, mas é o que a gente tem conseguido fazer. Eu recebo muitas mensagens de pessoas, né, por exemplo, a gente está agora nessa campanha de filiação. Acabada essa campanha de filiação, a gente quer dar continuidade a uma campanha que a gente fez no começo da pandemia, que era uma campanha de arrecadação de alimentos, né, campanha SOS Mãe Solo. A gente arrecadou já algumas coisas, né, mas assim, muito pouco ainda. A gente quer dar um impulso, terminar essa campanha de filiação, se dedicar a isso, porque é até complicado, né, nessa pandemia, pelo menos nós mulheres, por exemplo, sou mãe, dona de casa, trabalhadora, então tudo junto. Eu tenho casos de colegas minhas professoras que às vezes está dando a aula, né, remota, e começa a chover, esse período, né, chuvoso aqui no Nordeste, começa a chover e ela se levantou para fechar a janela e a coordenadora chamou a atenção, né? Então, assim, a gente está na nossa casa, tem as demandas de casa, agrega as demandas do trabalho. Ah, mas antes vocês trabalhavam e eram donas de casa, eram mães, tudo bem, mas era cada coisa no seu lugar. Então, quando eu ia ao trabalho, eu me desligava, eu me desconectava da tarefa de casa, né? Mas agora você somando tudo, fica muito difícil. Então, tá tudo muito acumulado nas nossas vidas, né? Então, passado esse processo de filiação, a ideia é a gente começar esse processo de retorno à campanha de solidariedade de cestas básicas, porque a gente sabe que com esse auxílio emergencial de R$ 150, né? Não vai matar a fome de ninguém. Muito pelo contrário, não dá para nada. E a ideia, inclusive, era chegar junto nas mulheres solteiras, que são mães, né? Então a campanha era SOS Mãe Solo, que é um número muito alto, né, aqui no país, o número de abandono paterno. E muitas mulheres, né, encaram aí essa dura tarefa de sustentar os filhos sozinhas, né? E a ideia era ajudá-las. E aí a gente está pensando em retomar, sim, agora remotamente é possível. A gente fez isso no começo da pandemia no ano passado. As pessoas depositavam em contas online e aí a gente fazia essa arrecadação. E aí eu e mais 2 pessoas íamos no supermercado com todos os cuidados. A gente dividia as cestas, comprava, né, os alimentos, dividíamos as cestas e levava uma liderança da comunidade. A gente não chegava a nós mesmos distribuir todas as cestas por uma questão também de
sanitária. Mas é possível fazer, eu acho que é importante que seja feita. Tem algumas pessoas que estão encarando campanha de solidariedade. E no mais, aparece panelaço a gente faz, aparece o que for de fora Bolsonaro a Tem que gente fazer. faz, tem que fazer. Fora Bolsonaro. Fora, fora. Exato. Porque, assim, a gente vive num momento, eu digo que a pandemia ela só veio escrachar ainda mais todas as mazelas que a gente tem. E Uhum. aí, Karina, eu não sei, né? É um start de todo mundo, porque é o seguinte, ou a gente faz uma revolução mesmo, radicaliza, ou a gente está caminhando para extinção, para destruição mesmo, né? Eu digo que o ser humano é o único animal que ele ataca gratuitamente, né? Mas a gente tem que fazer uma análise disso tudo, né? O que está Uhum. acontecendo. E aí, enfim, a mesma situação que vocês passam aí, a gente passa aqui em Salvador, né? Não tem muita diferença. Existem alguns movimentos também de arrecadação, que as pessoas vão se unindo, mas as pessoas ainda têm um entrave muito grande quanto a essa questão de filiação partidária, né? E eu acho que é o grande momento de a gente estar revendo isso daí, politicamente falando, para uma organização, porque nós temos outros movimentos de eleição no próximo ano, presidenciais, né? Isso é muito importante, né? E a gente vai fazer esse panorama. E aí eu tenho uma pergunta também o seguinte, cara. Quando a gente começa as primeiras aproximações, sempre são as mais difíceis, né? São sucessivas aproximações para a gente se interagir. A pessoa filiando-se ao PSOL, me filiei ao PSOL inicialmente, qual direcionamento que eu tenho, qual essa acolhida que eu tenho para eu me situar, né? Porque quando a gente está fisicamente falando, eu digo assim, ó, me filiei, e aí uma ideia, tenho como referência a Karina, vou lá, lhe procuro e você vai fazer os direcionamentos. Tranquilo, mas a gente está num momento remoto. Então, como é que isso está acontecendo? Como é que vocês estão se organizando nesse sentido? A gente tem pego o contato das pessoas, né, que se filiam e nos procura, e a gente tem tentado manter alguma relação, né? É realmente muito difícil, por exemplo, tem dias que a gente está bem mal e o outro também está bem mal, né? Enfim, é difícil nesse momento encontrar um momento de agregar, né? No ano passado, até o ano passado, a gente conseguia fazer algumas atividades com distanciamento, mas a gente fazia em praças públicas, né? A eleição a gente utilizou muito isso, né? A gente teve um comitê em frente a uma praça aqui na Gentilândia, a Casa Feminista, que a gente alugou. E aí a gente fez algumas atividades na praça, com distanciamento, com máscara, álcool em gel e tal. E aí a gente pôde agregar algumas pessoas, mas nesse momento realmente está muito difícil. A gente está tentando fazer aí esse acolhimento, como coloca a Marcele, né, esse acolhimento de forma virtual mesmo. Né? Então, assim, eu conheço algumas pessoas de Salvador, a Rebeca está até acrescentando aí, que vieram para cá ano passado, pessoas muito boas aí, que eu tenho certeza que vai lhe acolher muito bem, vai adorar ter você aí Opa. junto com elas. São pessoas maravilhosas mesmo, Jean, enfim, outros e outros companheiros que também têm. E, e a gente está tentando fazer o que pode, né, para também não colocar em risco as nossas vidas. Mas esse processo de onde colocar a pessoa, por exemplo, o ritmo, eu vou falar do ritmo, né? Digamos que a Carol ela tem um ritmo que mesmo na pandemia ela queira contribuir com mais, né? E aí vai ter, tem assim, na verdade, quem determina o processo de como vai ser a militância da pessoa é o próprio filiado, né? O próprio militante. Tem aquele que se dispõe a fazer várias tarefas e aí vai se colocando em várias atividades, e tem aquele que não, né? Então depende muito do ritmo de cada um de nós. E aí tem espaço para tudo, né? Para todos os ritmos, né? Eu costumo dizer que é assim. Tem gente que não se filia porque pensa, ah, mas a Karina se joga em várias tarefas e tal, e eu não posso ser assim. Mas também tem para quem não pode ser assim, né? As pequenas e as tarefas mais distantes também tem espaço para isso. O militante ou o filiado não é só aquela pessoa que se filia para se candidatar, para se colocar em tudo, ou em muitas coisas não. Tem vários níveis de filiação e aí as pessoas vão escolhendo o que pode dar, na verdade, o que cada um pode dar. E a gente vai somando esse pouco de cada um e aí vai conseguindo caminhar juntos, essa é a ideia, né? Então,
Muitas vezes a gente chega, tem pessoas que se dedicam muito à militância e tem um momento da vida que, ó, não consigo, estou desempregado, e aí, então, a ideia é que a gente acolha também esse militante. Enfim, os ritmos de militância, eles são muito heterogêneos, né? Então, não tem como a gente fechar, militante é assim, pronto, não, é algo bem diversificado. A Valéria está aí dando boa noite. Boa noite, Valéria. Valéria, companheira Boa noite, nossa. Valéria. Até porque essa questão de Opa. militância, né? As pessoas estão meio que deturpando o que é ser militante, né? Militar, militante não é só postar no Instagram, né, Karina? Você que Sim, está sim, aí sim, pode dizer sim. melhor. Sim, sim, a gente teve essa polêmica, inclusive, por conta, acho que do BBB, né? Acabou trazendo essa pauta aí do que é militância, né? A gente chama de militância, na verdade, é uma dedicação, né? Militar é uma dedicação a determinadas causas. Tem pessoas que se dedicam a outras pautas e não necessariamente estão organizados em partido político. E a gente considera militante também, porque são pessoas que se dedicam, né? Então a gente vê lideranças comunitárias, né? Lutando, né, por pautas locais, né, de moradia, e a gente também considera e chama militância. Na verdade, militância é um conceito bem amplo para além do que a gente acha que é, né, militar, mas é militar no sentido de dedicar-se. E aí não é rede social, né, não é só postar as coisas em rede social, claro que não, né? Militância está no dia a dia, dedicando-se no dia a dia a essas várias pautas, por isso que a gente chama assim. É o Augusto. agir, né? Uhum. O agir, a ação. Beijo, Gustavo. Gustavo entrou aí, já tá mandando aí vários corações e várias florzinhas. O gente tá E, dizendo, nosso. Karina, me diga, Hum, para a filiação ainda, nesse processo de filiação, qual o processo mesmo do se filiar? Do que é necessário, né? Basicamente, olha, eu vou preencher isso, depois eu vou, até didaticamente falando, como massa, professora, como é que a massa. gente faz isso daí? Então, tem uma ficha, né? A gente entrega uma ficha, a pessoa preenche essa ficha, essa parte burocrática e necessária que tem que ter, até por uma questão legal, né? E aí a gente recebe essa ficha. A gente está fazendo também no modo virtual, né? A gente manda ou por WhatsApp ou pelo Instagram, né? No direct a gente manda essa ficha virtual, a pessoa preenche. Depois de preenchida a ficha e assinada, então ela tem que geralmente imprimir a ficha, né? Se tiver uma impressora em casa, imprime, preenche, pode tirar uma foto, manda para a gente e a gente faz todo o processo de encaminhar aí para o TRE, enfim, e aí dá certo. Esse é o processo burocrático, né? Da filiação, que é necessário devido à legislação. Mas aí você entrando, né, você fazendo esse processo burocrático, te dar direito de fazer parte do partido, de votar em congresso, de definir de discutir as pautas, né, olha só, e definir a política da organização. Né? Então, por exemplo, a gente pode chegar numa discussão de conjuntura que a gente precisa pautar determinadas coisas, né, para esse momento que a gente está vivendo, e aí você contribui, enfim. Você falou de 2022, vai que a gente chega a debater 2022 e a gente pode tirar uma linha política, ou pode ter várias propostas de linha política para 2022, né? Tipo, bom, eu acho que para as eleições tem que ter vários partidos de esquerda junto, outro vai dizer, pode propor, não, vamos sair sozinhos e tal. Então, essas decisões quem toma são os militantes filiados, né, que votam e decidem os rumos do partido. Então, a vantagem de estar filiado também é decidir os rumos do PSOL. Então, como vai ser 2022, que você colocou, que existe essa expectativa de saber, devido ao peso político que o PSOL vem ganhando, né, da participação ativa nas lutas,
Então, devido a esse peso político, as pessoas querem saber, muitas vezes perguntando como é que vai ser 2022. Quem define isso são os militantes. Então, não é a Ana Karina, não é o Freixo, né? Não é a Talíria, apesar de gostar muito, mas quem decide são todos os militantes juntos, votando, e a proposta vencedora é a proposta que leva o maior número de votação, digamos, né? E aí é decidido como vai ser a nossa linha política. Então, geralmente, quando as pessoas me perguntam como vai ser 2022, eu digo, não sei, porque os militantes ainda não, a gente não chegou a essa discussão, vai ter o tempo de discutir, e agora a gente está tendo como prioridade, e na verdade a gente chega à seguinte conclusão, que a vida está muito ruim devido ao número de adoecimentos, de mortes, né? A prioridade nesse momento tem que ser a defesa da vida e as campanhas de solidariedade. E as reivindicações que a gente faz ao governo, a gente chega à seguinte conclusão, e a gente queria dar visibilidade a essa conclusão, que com esse governo Bolsonaro a gente não vai conseguir avançar. Por exemplo, algo muito objetivo que aconteceu, que foi os Estados Unidos, né, que vinha no topo de adoecimento, de mortes, saiu o Trump, e aí as coisas mudaram de contexto por parte do governo, né, por parte de encarar a pandemia, e as coisas melhoraram no que diz respeito, foi reduzido o número de pessoas adoecidas e de morte. A gente chega a essa conclusão no Brasil porque o Bolsonaro ele foi eleito por maioria. Né? Então, como você bem colocou, né? Essas pessoas chegaram a ocupar alguns espaços, utilizando até mesmo de argumentos religiosos, chegaram a ocupar esses espaços e conquistaram pessoas, mesmo que com mentiras, mas conquistaram essas pessoas. Então, não é só a esquerda, não é só o PSOL, não é só o PP que vai conseguir derrotar, tirar o Bolsonaro. A gente tem que convencer as pessoas, né? Então, as pessoas precisam estar convencidas de que é necessário para a gente poder avançar e reduzir o número de pessoas mortas, é preciso tirar o Bolsonaro, porque ele faz de tudo contra a gente avançar na redução do número de mortes, por exemplo, nessa convivência da Covid. Ele passou o ano de 2020 o tempo todo banalizando, aglomerando, dizendo que não precisava usar máscara, que não ia comprar vacina nenhuma, né? Então ele ficou o tempo todo desdenhando da pandemia, e aqui chegamos a essa situação absurda, né? E aí, Absurda mesmo, porque o Brasil é o único país onde o processo de vacinação iniciou e a gente está tendo um número crescente de mortes, e a ciência está aí para provar de que a gente é possível que, se nada melhorar, se não tiver, como você falou, um lockdown nacional, a gente vai bater 5.000 mortes diárias. E, gente, isso sim, é um absurdo, é um genocídio. Ainda tem gente que diminui a situação, dizendo que não, é um governo genocida, né? Isso é um projeto de governo, e é isso que tem que se pensar. Então, quando você toca em 2022, isso é importante, né? Saber como é que dá esse movimento. E se a gente olhar nas últimas eleições, o número de pessoas que votaram votos neutros, brancos, né? Os neutros que são os nulos. E aí isso é gritante, porque fortaleceu a própria condição do Bolsonaro ser presidente, né? A abstenção foi gritante. E aí esse movimento de tentar conversar, como você falou assim, ó, eu estava garimpando na internet. Eu acho que muitas vezes é esse incentivo que tem que se ter, Karina, assim, de dizer assim, olha, ô mulher, bora lá, se movimenta, porque às vezes a gente até quer, mas não sabe muito bem como chegar. Então, esse momento de esclarecimento que você está trazendo é muito válido, né? É um ponto muito importante nesse processo, né? E aí eu te pergunto também, Karina, eu estou tendo contato com você, com essa questão dessa mobilização, você está em Fortaleza, né? Se a gente estivesse na mesma cidade, a gente já estava colada, né? Como dizem meus alunos, já estava colada. Mas assim, aqui, e eu entendi quando você diz assim, olha, é um grande guarda-chuva. Então, tipo assim, eu, Carol, tenho afinidade com a pauta sobre mulheres, né? Eu tenho afinidade, essa questão de essa questão de agroecologia, enfim, agrosocialismo e tal. Mas com como eu chego e com quem eu chego, por exemplo, se eu vou tratar em Salvador, eu sei que você falou da filiação, mas nesse processo de filiação,
alguém vai me indicar, olha, Carol, você está sendo filiada, ou o caminho é esse. Se você quer entrar nesse setor, como você falou que é setorial, você entra em Uhum. contato com X pessoas, a gente está se reunindo nesse movimento, nesse horário. Como é que é isso, Karina? É assim? Não é? Porque é a minha inquietação também. Uhum. Então, ó, o Jean tá falando aí da Marina, a Marina, companheira nossa que teve aqui também ano passado. Ela é uma mulher muito massa aí de Salvador. Eu vou te passar para a Marina, ela vai adorar te conhecer e a Marina vai te orientar tudo que for necessário, né? Ela vai te acompanhar, enfim, é uma pessoa muito, muito boa. Então, quanto a isso, pode ficar tranquila que a Marina vai te receber muito bem aí. Marina, Priscila, né? São mulheres assim maravilhosas que eu acompanho também, que elas me acompanham. Enfim, a gente tem uma relação muito próxima, né? Principalmente a Marina, que passou aqui acho que 45 dias ou mais, a gente chegou aí algumas atividades juntas e, enfim, ela vai te receber muito bem, vai te orientar muito bem em relação a isso aí em Salvador, pode ter certeza. Tem uma coisa que importante também que foi colocada, acho que foi a Valéria. Ah, falou da. Ah, não. É alguém com Si Bento, né? Não dá para saber o primeiro nome. Ela fala assim, ó, PCD nem cogitadas para prioridade da vacinação. Aproveitando que hoje é o dia 2 de abril, é o Dia Internacional. Deixa eu ver aqui. É o Dia Internacional enfim, de visibilidade e de apoio às pessoas com autismo, né? De solidariedade às pessoas com autismo. O meu filho, quando ele foi teu aluno, eu não sabia, você, claro, também não sabia, mas depois de um bom tempo eu descobri que ele é autista, né? E, enfim, eu entrei também nessa pauta do autismo, né? Que eu acho, assim, muito importante, enfim, e você foi muito importante na infância dele aí, sem nem sequer É, perceber, mas o judô fez muito bem para ele, né? E eu lembro do e Gema também, que tem Juliano, Down, né? Isso, e, enfim. E você agregava muito bem essas pautas, mesmo sem perceber, pelo menos no caso do meu filho, né? Que eu não sabia, você também não sabia, mas é o Dia Internacional do Autismo, como está colocando aqui. E eu acho que é muito e importante a gente agregar essas pautas. Diga. sim, a gente vê grupos diferenciados, né, Karina? E quando a gente fala de crianças autistas, quando se trabalha com professor de pessoas autistas, as pessoas costumam me perguntar assim, mas Carol, como é que se trabalha, né? Não sei. Aí como não sabe? Porque assim, o que acontece é que a pessoa que tem autismo, ela te condiciona a olhar para ela com um olhar diferenciado. Só Uhum, que se a gente pensar, todo ser humano é diferenciado, a gente tem que ter esse uhum, olhar crítico. A uhum, condição é só que eles nos condicionam uhum, a desprender a energia, a não tratar uhum, 30, né, da mesma uhum, maneira. uhum, Então, isso é muito importante. E é legal você dizer isso, Karina, porque assim, a gente está falando desse processo de ensino há, sei lá, 13, 15 anos atrás, mais ou menos, isso. E eu lembro que na época eu fiz alguns processos de metodologia no judô e eu recebi uma crítica, recebi crítica, assim, uhum, olha, não é assim que é para dar aula. uhum, E assim, eu não via outra maneira de dar aula para criança que não fosse daquela maneira. Estava uhum, no aprender. E aí, ter uhum, esses relatos é importante para que a gente construa outras condições, para que a gente uhum, valorize e reconheça as diferenças de cada grupo, né? Eu uhum, digo uhum, que a questão de equidade é uma coisa muito importante. Não é que a gente uhum, não veja as diferenças, a gente tem que reconhecer as diferenças, né? uhum, Mas como a gente fazer esse movimento de reconhecer também as potencialidades dessas pessoas. E uhum, aí vem as condições das pautas que você disse, né? Deixa eu até uhum. corrigir que eu falei bem rápido e eu falei sobre ecossocialismo, viu, gente? Agro não, como diz o Boulos, agro não é pop, agro não é tech, certo? Uhum, E aí, assim, é importante, eu fico feliz quando você coloca essa condição, mas a gente ainda está aprendendo aí, tem uhum, muita coisa para frente. uhum. Karina, eu fico, tipo, acho que bem aliviada com todas as dúvidas que você tirou, né? Uhum.
Deu uma Eu vejo que congelada. a organ... Voltei? Voltou. Deu uma congelada, mas voltou. Sim. Ó, caiu de vez agora. É isso. Eu não sei porque hoje o dia foi muito ruim a internet. Deu uma caída aí na Sensei. Carol, de Salvador. Gente, então, a gente estava falando hoje, hoje não, agora há pouco com a Carol, sobre a questão do autismo, mas enfim, dela deu uma caída, né? Internet mal, e aí a gente vai aqui se despedindo aqui das pessoas. A Carol, opa, tá pedindo aqui para voltar, Carol? É bom pra gente dar uma despedidazinha, né? Com todo mundo junto. Oi, Carol. Acho que deu Oi, uma... tá me escutando? Caí, Tô. mas voltei. Uhum. Voltei. Deu certo, deu certo. A internet hoje não tá nada boa. Mas é isso, né? São, Esses tempos são os também. percalços desses tempos remotos. Temos que sobreviver até isso também. Mas é isso, E, Carol. Pode Karina, falar. eu tenho só mais uma Tá. inquietação, né? Uhum. Eu acho que eu já até te perguntei, mas é uma pergunta, na verdade, inquietante. A gente sabe que a esquerda sofreu, é mais até para te perguntar sobre isso, para a gente debater. A gente sabe que a esquerda ela perdeu muita credibilidade, né? Nesse Sim, processo que a gente teve. sim. Tudo. E assim, eu queria escutar de você, Uhum. você quanto militante, por que o PSOL, né? Por Uhum. que não outra esquerda? Você meio que respondeu, mas Uhum. assim, para te escutar, não, Tá. não é por nada, é porque pela sua representatividade, por quê, né? Talvez pessoas que estão nos vendo também e que têm o interesse que nem eu, de a gente estar Uhum. escutando nesse sentido. Tá bom. Bom, eu acho, tá, Carol, eu acho, olhando aqui o nome da Marcela e falei Marcele. Mas eu acho, Carol, que a gente tem essa diversidade de esquerda não tão grande assim, né? A gente pode enumerar em uma só mão aí quantos partidos de esquerda a gente tem no nosso país, não há uma pluralidade tão grande assim de esquerda, né? Mas por que que hoje eu estou no PSOL? Eu não estou no PCdoB, eu não estou no PT, não estou no PSTU, não estou no PCB, né? Eu estou no PSOL. Já estive, por exemplo, no PSTU, fiz experiência e não deu certo e estou no PSOL. Por que isso, né? Por que não em outro? E você, inclusive, fala da questão da credibilidade, né? Que está muito mal a credibilidade hoje, devido a uma crise econômica, ideológica e devido a um ascenso do neofascismo no mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente e acaba nos atingindo, né? Eu acho que nós tivemos até recentemente governo de esquerda, que inclusive na presidência e que foi positivo, mas cometeu alguns erros, né? Na minha opinião, Sim. não conseguiu chegar a agregar as pautas que a gente necessitava, até porque foi um governo de esquerda, mas com muitos limites, porque fez aliança, a gente chama de Crianças. conciliação de classe, né? Aliança com o setor empresarial, que inclusive nos fez chegar até aqui. A gente fala muito mal do Bolsonaro, mas a gente não pode esquecer que quem retirou a Dilma, inclusive, foi o vice da Dilma, que fez todo um processo de golpe, né? Então o MDB tem a sua responsabilidade, o Aécio Neves, o PSDB também tem responsabilidade nesse processo. Então, assim, não adianta, na minha opinião, né, estar em uma organização de esquerda e ceder espaço para essa direita. Porque, assim, aqui no nosso Brasil, a gente tem uma classe empresarial, um setor empresarial muito ruim que nem chega a ser liberal. Eles são escravocratas. Eles querem, inclusive, retirar os nossos direitos. Eles querem ver, por exemplo, a população negra morrendo ou na cisala, super explorada, trocando o seu trabalho por um prato de comida, como era no passado, até bem pouco tempo. Então, é uma direita que, infelizmente, o PT se aliou, que é uma direita extremamente horrível
para a classe trabalhadora. E aí você não pode estar, digamos, em uma expressão popular, acendendo vela para Deus e para o diabo, né? Você acaba tendo que ceder, e aí, ao ceder, você geralmente cede o mais fraco, né? Então, nós perdemos nessa coligação de classe que houve no governo do PT. Então, tem uma responsabilidade por parte da esquerda também por ter feito essa aliança, mas não é a mesma responsabilidade de quem não foi governo, porque tem gente que diz assim, você é da esquerda, você tem responsabilidade. Eu digo assim, sim, eu sou do PSOL, eu não estive no governo, né? Não foi o PSOL, muito pelo contrário, aqui em Fortaleza, inclusive, quando o PT foi prefeitura e parte do pessoal que deu origem ao pessoal se retirou dessa prefeitura, né? Então, assim, nós não temos essa responsabilidade, cada um tem um peso, né, de responsabilidade, mas o peso do PT realmente é muito grande em relação a essa aliança. Eu acho que as críticas elas têm que ser feitas para que a gente possa nos corrigir enquanto esquerda para poder não cair no mesmo erro. Então, quando a gente fala de 2022, tem muita gente já empurrando que o candidato da esquerda é o Lula e que essa candidatura tem que fazer aliança com os empresários. E quando a gente vai discutir isso, quando a gente discute aliança com o empresário, na verdade é ceder um projeto do povo para os empresários. E o projeto deles é um projeto de retirada de direitos. Por que o Bolsonaro não caiu ainda? Porque os empresários estão adorando os ataques que o governo Bolsonaro está conseguindo dar a nós, né? Então, vem aí uma reforma administrativa, que é o que eles estão querendo implementar, que nada mais é do que atacar os servidores públicos, né? Então, tirar a nossa estabilidade. Mas vocês têm privilégio. Privilégio usa uma obra, foi direito conquistado com muita luta. E o que a gente deveria ter era um avanço para todos os trabalhadores, né? Esse caráter de servidor público era para chegar a todos os trabalhadores, que os trabalhadores tivessem os direitos que os servidores conseguiram conquistar. Mas ao não ter isso, né, ao não se conquistar, o que não avança, retrocede, né? Então a gente está nessa onda de retroceder. Então, parte desse retrocesso é alinhado. Então, a burguesia adora o Paulo Guedes. Não é que adore o Bolsonaro, mas tem acordo com o projeto do Paulo Guedes, que é um projeto de atacar os direitos dos trabalhadores. Então, eles estão alinhados aí e mantêm o Bolsonaro enquanto o Bolsonaro estiver agradando. Teve uma carta agora, um manifesto que foi feito pelos empresários, né, criticando o Bolsonaro, porque também tem um nível de matar pessoas, né? Mesmo numa crise capitalista, a gente olha para a história. Eu sou professora de história, então olho para a história e a gente vê Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, serviu para matar pessoas, que eles chamam de capital humano, né? Porque nós é quem produzimos a riqueza que eles acumulam, né? E aí o que acontece? Essa pandemia também tem servido para isso, para matar muitas pessoas, mas tem um limite para matar as pessoas, porque eles precisam da nossa mão de obra, né? Eles precisam que muitas pessoas, inclusive... Exatamente, nossa força produtiva. E nós, mulheres, então, né, que somos chamadas de exército de reserva, né, nós somos solicitadas para pagar exatamente os menores salários, né, a não ter direito. Eles, entre aspas, eles precisam disso porque eles retiram essa superexploração de nós e nos pagam muito mal. Então, tem um limite aí para morrer todo o povo. Só que o Bolsonaro, ele é tão genocida, que ele é pior do que os empresários brasileiros. Ele quer a morte mesmo, porque ele tem ódio ao povo, ele tem ódio à população negra, ele tem ódio às mulheres, é um misógino ao extremo, ele tem ódio à LGBT. Então, por ele, realmente, morria todo mundo e só ia viver o povo dele, né? Só que não é assim que funciona na sociedade capitalista. Eles precisam, sim, dessa mão de obra mais barata e superexplorada para poder produzir para eles. Então tem um limite. Aí a gente vê, por exemplo, várias fábricas aqui no Brasil, inclusive montadoras de carro, fechando as portas, né? Porque as pessoas morrem e perde, obviamente. Quem que vai comprar, né? Porque defunto não compra. Então, como é que move essa máquina capitalista sem a superexploração, né? Sem poder estar explorando a mão de obra para produzir riqueza e também um setor que não pode comprar porque está morrendo, né? A minha irmã, ela é Uber, né? E aí ela diz, meu Deus, agora eu sem poder sair de casa, como é que eu vou ter o meu dinheiro? Olha só,
Primeiro, com muita calma, né? Porque é importante não sair de casa nesse momento para não aumentar o número de mortos. Eu sei que é difícil, porque o auxílio emergencial que ele dá não é suficiente para a gente ficar em casa, mas você não vai ter cliente se as pessoas morrerem, porque as pessoas não, os mortos não pegam Uber. No máximo, o que um morto pode pegar é um carro de funerária, e só uma vez e nunca mais. Né? Então, assim, muita paciência. Então, os empresários, eles começam a chegar à seguinte conclusão: se morrer demais, não vai ter gente para comprar mercadoria, se morrer demais, não vai ter gente para eu explorar a mão de obra. Mas o Bolsonaro, ele é pior do que tudo isso. Né? Ele consegue ser pior do que essa burguesia super racista que a gente tem, né? Super antidireitos que a gente tem. Ele é um genocida mesmo, assumidamente genocida, neofascista, de ódio ao povo. É por isso que a gente diz, a gente não vai conseguir avançar ou ver possibilidade de melhoras enquanto ele for presidente. Enquanto ele for presidente, a gente vai ficar nessa incerteza de dias melhores. Na verdade, na certeza de dias piores, né? Tem muita gente que fala que chegamos no platô. Aqui no Ceará, não sei como é que está em Salvador, mas aqui em Fortaleza, esse mês agora de março, que foi o pior mês da pandemia até agora, existia uma discussão de que vamos fazer lockdown. Fizemos lockdown, ainda estamos em lockdown até o dia 4. Hoje a gente está esperando o pronunciamento do governador, ver se mantém ou se não. E uma das coisas que os especialistas diziam vamos chegar ao platô, que é o número, né, de mortes, que vai continuar esse nível de mortes, depois vai cair, né, então vai morrer menos, e aí a gente vai poder abrir. Na verdade, não chegamos a platô coisíssima nenhuma, o número só aumenta, né, o número de pessoas morrendo só aumenta, e a gente fica nessa situação de desespero. Né? Infelizmente, enquanto o Bolsonaro for presidente, a gente não vai conseguir sair desse atoleiro que é a pandemia aqui no Brasil. Né? Mais ou menos isso que você falou é trabalhador, né? A gente vende a nossa força produtiva, mas ao mesmo tempo nós acabamos sendo também praticamente uma mercadoria. Né? Então a nossa força de trabalho, o processo é muito alienado, é muito alienante. E as pessoas não se dão conta disso, porque é o que você disse, Karina. Se todo mundo tivesse feito lockdown, tivesse todo mundo em casa, a população tinha mantido um estado e a pandemia estaria controlada. Mas, ao mesmo tempo, como a gente vive num obscurantismo, infelizmente tem muita gente que vive num estado, eu não digo de ignorância, porque é uma ignorância já planejada, então acaba sendo um obscurantismo. O que acontece é que as pessoas se sentem revoltadas e aí brigam para voltar, brigam para abrir as escolas, brigam para manter, e o número de mortes acaba por aumentar. Aqui em Salvador está a mesma coisa, nós estamos em lockdown, né? Mas dia 5 está sendo liberadas as atividades. E é muito delicado esse movimento, porque é o seguinte, nós estamos agora num super feriadão. Sim. E aí tá para comprovar que todos esses feriados a gente teve um número crescente, porque as pessoas tendem a viajar, tendem a se reunir, tendem a não ter essa consciência crítica. E aí logo depois, uma semana, 2 semanas, a gente tem um aumento de casos. Então aqui está recebendo muitas críticas, inclusive o governo do estado e a prefeitura, justamente por esse ponto delicado. Como é que a cidade de Salvador, né, a Bahia no geral, a gente cresceu o número de vacinações, entretanto, em uma semana a gente teve o maior número de casos de mortes vistos na pandemia. Então, como é que na semana que a gente tem o maior número de casos, vai ser liberado, depois de um feriado, dia 5, que volte os comércios, sendo priorizados, por exemplo, esses espaços como o shopping. Então, assim, a gente vê o processo, essa condição absurda, porque o que rege é essa condição do capital. Né? Precisa-se, se o trabalhador vai morrer, meio que parece perverso, mas é o que está. Morreu, que é o processo do Bolsonaro, morreu 300 mil, mais de 300 mil, mas tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, é uma gripezinha, né? Então, é uma forma facilitada, como você disse. A gente sabe que ele é homofóbico, né? Ele é misógino. Então, é mais ou menos um processo de simplesmente vai morrer uma gripezinha.
né? E a gente sabe que não é isso o processo, porque nós somos, eu vivo repetindo, nós somos mais do que números, mais do que estatísticas, né? Nós somos histórias. Quem é que não foi afetado nessa pandemia? Né? Com um amigo, com um familiar, né? Ou financeiramente falando. Então, assim, enfim, é o que você disse, e eu acho que esse processo de discussão, e voltando ao que a gente estava tratando de filiação, é importante, Karina, para que a gente traga as pessoas que estão ali em cima do muro, que elas tenham um estado maior de consciência para se posicionar. Porque já dizia lá os barbudinhos, já dizia Engels lá, que não existe neutralidade na política, né? Quando a gente se mantém neutro, a gente fortalece aquele que é o opressor, né? E também tem aquela condição. Não basta você querer pegar o local. A questão não é essa, o movimento não é esse, né? O movimento é de a gente fazer uma sociedade que, quando a gente diz que luta ou pensa numa sociedade socialista, né? As pessoas dizem, ah, meu Deus! Tem gente dizendo que é coisa do demônio, né? Mas, assim, é tudo que nós escutamos. E aí eu pego uma frase que você falou logo no início. Principalmente as mulheres, nós não fomos incentivadas a estar nessa condição de se filiar a um partido, de estar lutando, de estar discutindo, e o processo ainda está muito, muito longe e é muito complicado nesse momento que a gente está vivendo. Quanto mais pessoas estiverem discutindo, estiverem tendo a luz e consciência, a gente melhorar. É essa a ideia, Carol. É essa a ideia, agregar, somar. E quando a gente puder sair, a gente vai sair de bonde, né? E puxar, sair de bonde para puxar mais pessoas, né? A gente sabe que vai ter pessoas que não vão se filiar, pessoas muito boas também, né? Que tem histórias de luta, né? Mas enfim, acaba sendo, de certa forma, influenciada enfim, por quem puxa, né? Por quem está, digamos assim, não é que a gente esteja na linha de frente, né? Não é isso, mas apontar o caminho, né? Eu acho que é muito importante, porque a gente fica muitas vezes, poxa, agora o que é que eu faço, né? Como é que a gente faz para avançar contra esse governo? Então as pessoas ficam meio que esperando e aí olha só para o processo eleitoral. A gente aprendeu, a gente foi educado nisso, né? O processo mais pacífico, que é o processo eleitoral. A gente teve muitas passagens na nossa história de lutas, de greve, né, de movimento de rua, sempre. Mas as pessoas acreditam que a melhor forma de mudar ainda é o processo eleitoral. E a gente costuma dizer que só isso é insuficiente. Então, esperar até final de 2022, gente. Final de 2022, quantos milhares de pessoas vão estar morrendo, né? Então é uma situação muito complicada. Por isso que a gente diz que não dá para esperar para 2022. E daqui para lá o que faz, né? Então organizar é o que faz, um dos passos para se fazer é se manter organizado, para se manter conectado. E aí, quando for possível, a gente sair de bonde. Tomara, Tem tomara. um comentário, acho que é o Jean, né? Nunca aceitar a abolição. Sim, nunca aceitar a abolição. Tô vendo aqui, tô rolando aqui pelo outro celular aqui. Passou perto, belo diálogo, Ana Karina, esse contexto, a Julie. Olhar é importante para refletir o que você sugere. O Jefferson está perguntando o que é que eu sugiro. Eu estou sugerindo a filiação, né? Eu estou sugerindo ficar junto, entre aspas, né? A gente poder estar organizado, isso significa dizer estar filiado, é um passo importante, né? Fazer do pessoal uma ferramenta de luta, de mais lutas, né? Eu acho que dá uma oxigenada à organização de esquerda é muito importante, né? Renovar as pessoas também, ou seja, colocar mais pessoas, né? Eu acho que é fundamental nesse momento. Deixa eu pegar aqui algum comentário também que está chegando. Acho que a Marcele está dizendo assim, mas devemos lutar quando não acreditamos no governo. Sempre, 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 Marcele. O que mais aqui? Militância precisa ser mais acessível aos periféricos, mais humildes, com certeza.
Com certeza, eu acho que só a esquerda, a extrema direita tem chegado na periferia vendendo muitas mentiras, né? Inclusive tem Uhum. aproveitado aí as igrejas neopentecostais, mas tem Então, outras igrejas também que eles estão surfando aí nessa onda, porque assim, quando a gente está numa situação de miséria, as pessoas se apegam mais a um sentimento religioso, né? Procuram um caminho, como uma tábua de salvação, né? E eles se aproveitam dessa sensibilidade das pessoas e vendem mentiras para elas, né? Então, assim, é complicado. Por exemplo, a gente teve uma luta aqui recente, uma luta... É porque existem várias formas de lutar, né? Que foi o seguinte, havia uma pressão muito grande aqui para que a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores aqui em Fortaleza aprovasse que as igrejas e os templos religiosos fossem considerados atividade essencial. Por que isso? Para poder abrir durante o lockdown. Ou seja, isso ia gerar aglomeração, né? E aí, uma das coisas que a gente questionava era, gente, Deus não é, né, onipresente, então a gente não precisa necessariamente estar num templo arriscando a nossa vida, mas eles conseguem distorcer, fazer uma discussão religiosa em cima de mentiras e conduzir aí muita gente aí no abismo, né? Fanatismo religioso vai de porta em porta, exatamente. E a ideia também, bom, eu não posso estar indo de porta em porta, mas tem momentos que a gente está, como a gente teve no ano passado, a gente está na porta de shopping, na porta de metrô, em terminal de ônibus, inclusive a Marina aí de Salvador teve comigo em muito terminal de ônibus, em porta de fábrica, né? Então a gente faz o nosso porta a porta também à esquerda, mas nesse momento a gente não vai fazer o porta a porta devido à pandemia, né? E nem recomendamos que ninguém faça, né? Eu acho que quem faz é negacionista, porque pode estar levando um vírus para quem está em casa, né? Ah, estou isolada, consegui ter esse privilégio de estar isolada dentro de casa, porque a maioria dos trabalhadores não estão conseguindo, porque são obrigados a ganhar o pão de cada dia. Tem muita gente que só tem o de comer quando trabalha no dia, né? Essa é a realidade de boa parte do povo uhum. brasileiro. E aí, Mas, mas, não aconselho que a gente vá de porta em porta, né? mas Pode esse falar. trabalho que você está falando que é importante, viu, Karina? Porque falar com os semelhantes, dialogar com pessoas que pensam como a gente, tá, é legal, é importante, a gente tem que fazer, mas a gente tem que pensar também no movimento de conversar com pessoas que não estão a par da política. Não é ser intolerante, é claro que tem gente que não quer Uhum, escutar, e tem pessoas que não têm um diálogo, né? uhum, Então a gente não vai fazer esse movimento. Mas uhum, buscar esse diálogo com pessoas diferentes, que pensam diferentes, para a gente tentar entrar nessa condição de consciência política e crítica, ou deixar lá uma luz piscando, é importante. Então, eu vejo o seguinte, eu acompanhei o processo, né, aí em Fortaleza, vi algumas postagens suas, alguns movimentos, e esse movimento de conversar com as pessoas, de trazer, de explicar, é um trabalho de formiguinha, mas eu vejo uhum, assim um ponto muito forte porque não é algo estático para aquele momento. uhum, Se eu vejo assim num panorama de várias pessoas que vocês conversaram, muitas vão levar aquele processo, aquele diálogo, aquela luz mais para frente. Eu acho que essa onda tem que vir pequena para uhum, crescer lá na frente, né? Mas é o que você disse, dá trabalho. Claro, no uhum, pós-pandemia, retornando a esse uhum, processo, é importante, porque uhum, é o que você disse, são as igrejas, né, que estão chegando junto com essa ultradireita, e uhum, elas chegam em locais que muitas vezes a condição de esquerda, né, não chega. E aí eu vou fazer uma uhum, crítica também. Sabe que não existe teoria sem prática e prática sem teoria. uhum, Não tem como. sim, Mas a gente sabe também que existem muitas pessoas que têm uma condição de teoria, de diálogo, né, legal, de debate, mas quando chega na uhum, prática para conversar, o processo está meio encalhado lá. Então eu uhum, vejo assim, a que ponto adianta também se a gente não teoriza e não leva para a prática? uhum, Né? É aquele lance meio que acadêmico. Não adianta uhum, escrever uma monografia, um doutorado ou um pós-doutorado lindo se não tiver, se for engavetado, né? Então, uhum.
que você coloca aí eu vejo assim, fundamental. Uhum. Tem uma coisa muito importante, Carol, que eu costumo dizer para as pessoas, que a gente geralmente coloca num pé de igualdade, como se a gente tivesse uma guerra de iguais, né? Com as mesmas armas, as mesmas possibilidades entre a esquerda, a direita e a extrema-direita. Nós não estamos. Por exemplo, o Bolsonaro ele conseguiu ganhar um processo eleitoral com muita fake news. Empresários pagaram pacotes de WhatsApp milionários. Então, assim, eu chegar na casa dos meus pais, que não sabem mexer na internet, mas estão assistindo no YouTube o Bolsonaro. E aquilo ali gera, sei lá como é que chama, enfim, uma ferramenta de comunicação que vai chegar para ele sempre aquele mesmo nível de vídeo que ele assistiu, clicou uma vez, né? Que alguém mandou para ele, um robô consegue colocar, por exemplo, amo o Bolsonaro 2022 no top do Twitter. Então nós da esquerda, nós não temos esses recursos porque isso exige muito dinheiro. Os empresários patrocinaram o Bolsonaro. Então, a gente não está num pé de igualdade. Quando a gente fala das igrejas, que chega até os mais pobres, né, não são as pessoas mais pobres que buscaram Bolsonaro, são lideranças religiosas, algumas que se aproveitam dessa situação, né, porque, enfim, tem gente boa, mas tem gente ruim em todos os lugares, em todas as categorias. E aí a gente vai ver, sim, um setor que, infelizmente, para se dar bem, né, vai aproveitar da boa vontade das pessoas, né? Infelizmente acontece e muito isso. Então nós não estamos num pé de igualdade de chegar até todo mundo. Eu, Ana Karina, por exemplo, quando eu me candidatei no ano passado, gente, era no chão, era na rua, era porta a porta, dialogando. Enquanto que chega um candidato com muito dinheiro, paga várias pessoas para fazer o que uma pessoa só, eu e mais 5 ou mais 10 no máximo, de uma equipe muito pequena, conseguia fazer. Então nós temos um alcance muito menor. Então quando a gente utiliza essa ferramenta que é o Instagram, né? Então a Ana Karina tem o quê? Quase 9 mil seguidores. Né? Enquanto que um bolsonarista, um blogueiro, youtuber bolsonarista consegue ter milhares de seguidores, porque inclusive compra seguidores. Eu não comprei ninguém, né? Então, assim, a gente precisa enxergar que há um espaço muito pequeno para nós chegar até a maioria das pessoas. Né? Enfim, e eles têm ferramentas muito maiores do que nós. Eles tiveram a mídia, a Globo hoje bate no Bolsonaro, mas a mídia passou 5 anos batendo na esquerda, e olha, se é que ainda não continua batendo na esquerda, né? A Marcele diz assim, ó, já pedi para minha mãe nem abrir essa mensagem, nem abra a lixeira direto, vai para a lixeira direto. O Pedro diz assim, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo passar. Minhas tias recebem mensagens mirabolantes da extrema-direita e são tão bem elaboradas que fazem com que as pessoas acreditem nisso. Perfeito, Pedro. Olha só, eu vou contar aqui também bem rapidinho uma história da minha mãe, né? Eu ia perguntar à minha mãe se ela tinha feito o cadastro para se vacinar. Antes de eu perguntar a ela, ela me manda um vídeo por WhatsApp, um vídeo falando mal da vacina. Aí eu, meu Deus, eu não acredito que a minha mãe é contra a vacina. E aí eu entro em contato com ela e digo assim, então, mãe, eu já ia perguntar à senhora se a senhora se cadastrou para se vacinar, mas eu tô vendo que a senhora é contra a vacina, né? Ela, não, eu recebi esse vídeo, eu estou passando, mas eu já me cadastrei. Olha a inocência, eu estou passando. Ela nem percebe o conteúdo, né, de maldade que essas pessoas acabam utilizando, né, ou a ingenuidade, ou boa vontade das pessoas, enfim, acabam se utilizando para estar espalhando fake news. Eu digo assim, mãe, isso é mentira. Aí vem aquela coisa, o que é mentira, o que é verdade. Né? Então é como se... Sim, e o que é que as pessoas não sabem o que é mentira, o que é verdade. Né? Eu lembro que o meu filho mais novo de 15 anos, quando ele tinha 12 anos, ele chegava para mim, 13 anos, né, que foi em 2018, na época que o Bolsonaro foi eleito presidente, ele dizia assim, mamãe, a vovó recebe muita mentira, ela me manda muita mentira. E eu digo assim, filho, como é que a gente faz para ajudá-la, né? Aí ele diz assim, ele mandava mensagem para ele, diz assim, vovó, a senhora tem que pesquisar, mas ela não sabia pesquisar.
né? Então, entrar para pesquisar é um trabalho imenso para essas pessoas. Então, receber a mensagem já mastigadinha, com aquela ideologia pronta, bem objetiva, né? Eles conseguiram fazer isso muito bem. E no processo eleitoral de 2018, a minha mãe disse que não votou em ninguém, se absteve porque não queria entrar nessa briga. Olha só. Né? Então, serviu para anular o voto dela. Então, impossibilitou de um voto à esquerda, um voto na ciência, né? E aí o Bolsonaro levou vantagem naquilo que você disse logo no começo da nossa conversa. Muitas pessoas se abstiveram do processo eleitoral. Por que se abstiveram? Ou votaram no Bolsonaro, ou se abstiveram porque viu uma disputa, no caso da minha mãe, né? Poxa, minha família está dividida. Né? Que é uma coisa pior do que uma mãe, do que uma avó ver a família dividida. Aí o que é que ela pensa? Eu não vou entrar nessa briga, né? Não vou entrar nessa briga, então não vou votar em ninguém. Eu, meu Deus, mãe, não é assim. Mas aí, né? Infelizmente a gente está nessa quebra de braços, né? Nessa dualidade do que é verdade, do que é mentira, e as pessoas têm uma maior facilidade de acreditar na mentira porque eles têm uma máquina de distribuir mentira muito grande, né? Muito grande. E é difícil da gente, quando a gente tem um poder judiciário, a gente tem um Congresso, um bando vendido, né? Então a gente vê um juiz Moro. Exato, o juiz Sérgio Moro fazendo o que fez, na maior cara de pau, né? E, enfim, agora que o STF vem se tocar disso, agora que a Lava Jato vem ser questionada, depois de tudo que ela fez, de tudo, né? Então, assim, é muito complicado. A gente vê as nossas instituições um bando de vendido, né? Um Congresso que consegue aprovar, inclusive presidentes, né, do Senado, presidente tipo Congresso Nacional, pessoas que são negacionistas, pessoas que estão com Bolsonaro. De que forma? Comprando voto, vendendo voto descaradamente. Descaradamente. Né? E a gente não pode achar que isso é normal, né? Então são instituições totalmente corrompidas. E aí isso é desleal, porque enquanto a gente tem 10 deputados federais, uma bancada do pessoal só de 10, as centenas são um bando de vendido. Então são 100, 200, 300 deputados, um bando de vendido. Então é muito complicado para nós, é uma correlação de força muito desigual, a gente está sempre em desvantagem porque a gente é muito pequeno. E aí, como a gente já está com mais de 1 hora, acho que o povo já está cansado, mas enfim, para ir para o finalmente, a gente precisa crescer, Carol, essa aqui é a verdade. A gente precisa crescer, por isso que o convite ao PSOL é para crescer à esquerda, e eu acho que mulheres como você, assim, passa por um desejo muito grande, né? Pelo menos para mim, um desejo muito grande, né? De ter essa esquerda fortalecida, essa esquerda revigorada, né? Então ter essa vontade de mudar esse país, eu acho que é fundamental. Então o convite vai a você, mas se estende a todos aqui ainda que estão nos assistindo, que ainda não se filiaram, né? Que possa dar esse passo à frente, porque a gente precisa crescer, a gente precisa mostrar que é maior do que o ódio, a gente é maior do que essa extrema direita. E a Carol, tá aqui, tem referências a Carol Jefferson, olha, o Jefferson várias vezes ser Carol, né? Ou seja, então a Carol, ela não é só a Carol, né? A Carol é um grupo da Carol, a Karina não é só a Karina, o Gustavo não é só o Gustavo, né? Mas quando a gente traz essas pessoas, a gente acaba agregando outras pessoas, né? Que vê na Carol uma referência de mulher, uma referência de lutadora, né? E assim a gente vai, digamos, chegando a mais pessoas. Então é fundamental. Queria agradecer demais o teu convite, ter aceito esse desafio de estar aqui, que não é todo mundo que consegue, né, estar aqui, mas enfim, muito obrigada por se expor, né, colocar assim as dúvidas na lata mesmo, na tora, como diz aqui o povo do Ceará. E eu vou te encaminhar para a Marina, ela vai te adorar. Pode ter certeza, ela vai cuidar muito bem de você aí no pessoal de Salvador, mas qualquer lugar do país a gente vai encontrar pessoas maravilhosas assim dentro do PSOL, né? O lugar de todas as lutas, é o lugar em que a gente se encontra, para a gente se fortalecer e não ficar sozinho nesse momento. Eu nem li mais os Karina, obrigada, viu? Obrigada, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos, tá? E que sigamos, sim, porque a luta é árdua e fora Bolsonaro. Certamente. Fora Obrigada, Bolsonaro. viu? Obrigada a você. Beijão. Beijo. Beijo a todas e a todos, gente. Boa noite, um bom final de semana e fique em casa.